Good morning, everybody. Bom dia para todos. Are you enjoying your Sabbath so far? Estão tendo prazer nesse sábado até aqui? Amen. Amen. I have been asked to share some information about myself personally. Me foi pedido que eu compartilhasse algumas informações sobre mim pessoalmente. So I'm going to show you my family. Portanto, eu vou mostrar para vocês a minha família. This is my eldest son. He is a pastor in Norway. Esse é meu filho mais velho, ele é um pastor na Noruega. That's him dressed up going to a wedding. Aqui está indo para um casamento. This is my second oldest son. Esse aqui é meu filho segundo mais velho. He is a worker for ADRA in Norway. Ele é um trabalhador para a ADRA na Noruega. ADRA receives a lot of money from the Norwegian government. A ADRA recebe muito dinheiro do governo norueguês. And this makes the Norwegian ADRA office one of the most effective in this church. E isso faz do escritório da Noruega um dos mais efetivos na igreja. So this son, his name is Jonathan. He's often jetting around the world to different projects. Esse filho Jonathan anda muito pelo mundo de avião em diferentes projetos. That's his family, his wife and child. Essa é a família dele, a sua esposa, Charles. This is my daughter and her husband. Essa é a minha filha e seu marido. They live in Sweden. Eles vivem na Suécia, on an apple orchard. Ali numa plantação de maçãs, pomar. And they are trying to follow the counsel that Ellen White has given us. Eles estão tentando seguir o conselho que a senhora White nos deu. To establish an outpost there which they can do mission work. De estabelecer ali um centro avançado, um posto avançado para fazer a missão. And this is my youngest son and his wife. Esse aqui é meu filho mais jovem com a sua esposa. My youngest son and his wife. That's his wife. Right? Yeah, and she's dressed in traditional Norwegian costume. Ele está vestido com roupagem tradicional norueguesa. He is a nurse. Ele é enfermeiro. And she is a kindergarten teacher. E ela é professora de jardim da infância. I would rather not show you my wife. She is deceased. Eu não posso mostrar a minha esposa. É melhor não, porque ela morreu. This is where I live when I am in New Zealand. Isso é onde eu vivo, na Nova Zelândia. I spend a lot of time in Scandinavia because my children live there. Eu passo muito tempo na Escandinávia porque meus filhos vivem lá. And this is the church that I attend when I'm in New Zealand. Essa aqui é a igreja que eu frequento lá na Nova Zelândia. It's a small group. É um pequeno grupo. It's because the church in New Zealand is split. É porque na Nova Zelândia ali a igreja está dividida. And we have a split between liberals and conservatives. Nós temos ali a divisão entre liberais e conservadores. And often is the case that a church will divide and the liberals will worship somewhere and the conservatives will worship somewhere. E é muito comum uma igreja se dividir, liberais para um lado e conservadores se congregam em outro lugar. And this is the conservative church. Essa aqui é a igreja conservadora. In the town where I live. Na cidade onde eu moro. All right, we're going to now start with our program. Agora vamos começar com a nossa programação. We're going to look into prophecy. Vamos dar um mergulho na profecia. And we're going to start with the foundation. Vamos começar com o fundamento. Prophecy and in a way the whole Bible is built on different levels. Profecia, e de certa forma, toda a Bíblia está construída em diferentes níveis, camadas. Many call it the repeat and enlarge principle. Muitos chamam isso do princípio repetição e expansão. And when it comes to prophecy, Daniel chapter 2 is the foundation. E sobre a profecia, então, no caso, a Daniel 2 é o fundamento. And all the prophecies that after are based on Daniel 2. E todas as profecias depois estão fundamentadas em Daniel 2. And it's a very effective system. E é um sistema bem eficiente. It's because when you spell out what you think Daniel 7 is all about, it has to agree with Daniel 2. Porque quando você vai lá em Daniel 7, tem que estar de acordo com Daniel 2. And when you spell out what you think
Daniel 8 is about, it has to agree with Daniel 7 and Daniel 2. E quando você for ver o que diz lá em Daniel 8, tem que estar de acordo, alinhado com Daniel 2. And when you spell out what you think Daniel 11 and 12 are about, it has to agree with Daniel 8, 7 and 2. E quando você vai ver Daniel 11 e 12, tem que estar alinhado com Daniel 2, 7 e 8. And when you begin to look into the prophecies in the book of Revelation, that all has to agree with what you've already discovered in Daniel. E lá em Apocalipse tem que estar alinhado com tudo que você já descobriu em Daniel. And so that's a very effective system. É um sistema muito eficiente. It's like a checking system. Ah, ok. É como se fosse um sistema de correção ortográfica. So we all know that the figure that Nebuchadnezzar saw, Nós todos sabemos que a imagem que Daniel 2, que Nabucodonosor viu, that the head represents Babylon, que a cabeça representa a Babilônia, the silver represents Medo-Persia, a prata representa a Medo-Pérsia, the bronze represents Greece, o bronze representa a Grécia and the iron represents Rome. e o ferro, Roma. And the mingling of the iron and the clay represents the time from Rome to the present day. E essa amálgama de lodo, de barro, com ferro, representa o tempo presente. What I find interesting is that I don't think we have garnered all the truth that we can from the feet of iron and clay. O que eu acho interessante é que nós não conseguimos extrair toda a verdade que podemos aqui dos pés de barro e ferro. Let's go to the prophet Jeremiah. Vamos lá para o profeta Jeremias. God told him to go and visit the potter's house. 18. Deus lhe disse para visitar a casa do oleiro. And he had to stand there and observe the potter at work. E a instrução foi para que ele ficasse lá e observasse o oleiro em seu trabalho. And after he had observed for a while, e depois que ele observou por um tempo ali, the Lord said to him in this is Jeremiah 18. Jeremias 18. And the Lord said to him in verses 5 and 6 something very interesting. E no verso 5 e 6, Deus lhe fala uma coisa muito interessante. Can you read it? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. So what does the clay represent? O que representa esse barro? God's people. O povo de Deus. Here's another one from Isaiah. Aqui lá vamos a Isaías. Isaiah 64 verse 8. Isaías 64 verso 8. O Lord, thou art our father. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. We are the clay. Nós somos o barro. So the clay represents God's people. Portanto, o barro representa o povo de Deus. So if we go back to the iron and the clay in the Daniel 2, portanto, se nós voltamos lá para Daniel 2, barro e ferro, this is what Ellen White tells us. Isso é o que a Ellen White nos diz. We have come to a time Nós chegamos a um tempo quando a sagrada obra de Deus é representada pelos pés da imagem, aonde o ferro estava misturado com o barro de lodo. We're not finished. Não terminamos. A mistura entre religião e Estado é representada pelo ferro e barro. She carries on by saying, ela continua dizendo: this union of weakening all the power of the churches, essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. And I want to include a statement from Daniel 2 here. E eu quero incluir aqui uma citação de Daniel 2. You want to read? E assim como os pés, os dedos ali, eram em parte em barro e em parte em ferro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Daniel 2:42. The prophecy is saying the same thing. A profecia diz a mesma coisa. When it says that the image is partly strong and partly broken, it means it's partly strong and partly weak. Quando diz que é parcialmente forte, parcialmente quebrada, em inglês broken, diz aqui em português a 42, em parte
será forte e em parte quebrado, ou seja, fraco. Ellen White says this union is weakening all the power of the churches. A Ellen White diz que essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. There's the reference. Aqui está a referência, lá embaixo. Comentário bíblico, acho que na Bíblia White vai estar aqui também. It says they have invested their strength in politics and have united with the papacy. Diz, estão investindo a igreja com o poder do Estado e isso vai trazer resultados maus. Os homens quase passaram do ponto de onde Deus suporta. Eles investiram a sua força na política, colocaram a sua força na política, e também uniram-se com o papado. Tá? Comentário Bíblico Adventista, volume 4, 1168 e 1169. So you see, the iron and the clay represent the time when Rome united with God's people. Você vê que o ferro e o barro representam o momento quando o Império Romano se uniu com os cristãos e criou a igreja cristã lá, católica. Can you read this statement? This is from Ellen White. Ellen White. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos pagãos e costumes, a igreja, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para controlar as consciências das pessoas, buscou o apoio do poder secular. O resultado foi o papado, uma igreja que controlava o poder do Estado e empregava-o para seus próprios fins, especialmente para a punição da heresia, entre aspas. And we can see this in the fact that the beginning of the papacy was created by the military power of Rome. Nós podemos confirmar isso vendo que a Igreja Católica iniciou com o braço militar de Roma. This statement is about the first pope, Vigilus, who was created into the papacy by the military. Can you read it? Aqui, essa citação fala sobre o primeiro papa que foi treinado pelo serviço militar. Vigílio ascendeu à cadeira papal, 538, sob a proteção militar de Belisário. Belisarius was a Roman general. Belisário era um general romano. And this is the pattern that we find all through history. E esse é o padrão que nós encontramos por toda a história. The papacy remains in power all through history because of military support from the state. O papado continua no poder por toda a história por causa do apoio do Estado militar. It started from the time of Constantine. Começou desde o tempo de Constantino. He was the one who became the first Christian emperor. Ele que foi o primeiro imperador Roman Emperor, right? Yes. Romano. And when he came to power, he had to fight his way to the throne. Quando ele chegou ao poder, ele teve que lutar até chegar ao trono. And when he came to power, he wanted the next problem he had was to unite his empire. E quando ele chegou ao poder, o próximo problema que ele teve foi unir o império. So he needed a religion that would unite his empire. Portanto, ele precisava de uma religião que unisse o seu império. He couldn't pick one of the pagan religions. Ele não poderia escolher uma das religiões pagãs. Because the pagan religions only were strong in particular regions of the Roman Empire. Porque essas nações pagãs eram fortes, essas religiões, somente em algumas regiões do império. So if he picked one of those, he would have been elevating a part of the empire above everybody else. Portanto, se ele escolhesse uma dessas religiões, estaria elevando uma parte do império acima das outras. Christianity was the perfect religion for him. O cristianismo era a religião perfeita para ele. Because the Christian religion had no borders. It had no particular part of the world where it was dominant. Porque o cristianismo não tinha nenhuma parte do mundo em que era predominante. Christianity preached universalism. O cristianismo pregava o universalismo. It preached a doctrine that had to go to all the world. Pregava uma doutrina que precisava ir a todo mundo. And that's what Constantine needed. E é isso que Constantino precisava. Because he wanted all the world. Porque ele queria todo mundo. And
papacy has wanted all the world ever since. E desde então o papado sempre quis o mundo inteiro. So Christianity was the perfect religion for the Roman O Empire. cristianismo era a religião perfeita para o Império Romano. But today Mas hoje, we have this as church and state. That's the church, e aqui nós temos, portanto, a igreja, and that is the state. e esse é o Estado. That is the dominant church-state relationship that we have today. Essa é a relação predominante de igreja e Estado que temos hoje. So to go back to Daniel 2, Portanto, voltando a Daniel 2, we see that the iron is Rome, nós vemos que o ferro é Roma and it mingles itself with clay, e se mistura com o barro, and this is an unnatural union. e esta é uma união antinatural. It is a union that you do not find in nature. É uma união que você não encontra na natureza. It is an illegal union in the eyes of heaven. É uma união ilegal aos olhos do céu. But what we need to take from this Mas o que nós precisamos aprender disso is that the iron continues till the end of time. é que o ferro continua até o fim dos tempos. It's simply in a changed form. Simplesmente mudou de forma. I'm sure you're all familiar with the process that a butterfly goes through. Eu tenho certeza que vocês conhecem o processo pelo qual passa uma borboleta. A butterfly goes through a process called metamorphosis. Uma borboleta passa por um processo chamado metamorfose. It begins as a caterpillar, Começa como larva, and then it changes, lagarta, and then it changes into something totally different. começa como lagarta, depois muda para uma coisa totalmente diferente. And that's what we're witnessing here. E é o que estamos vendo aqui. Rome has metamorphosed itself into something totally different. Roma passou por uma metamorfose para uma coisa totalmente diferente. But it's still Rome. Mas ainda é Roma. It's not just the Catholic Church, is it? Não é somente a Igreja Católica. It's the Roman Catholic Church. É a Igreja Católica Romana. They identify as Roman. Eles se identificam como romanos. It always has been Roman. Sempre foi Roma. It's the Roman Empire in a different form. É o Império Romano de uma diferente forma. So what we can take from this is Rome continues to the end of time. O que podemos aprender disso? Olha só. Roma continua até o fim dos tempos. Rome metamorphoses itself into the papacy. Roma sofre metamorfose e se torna o papado. And the papacy is a union of church and state. E o papado é uma união entre igreja e Estado. God's people are in Rome. O povo de Deus está em Roma. Does it not say in Revelation chapter 18, come out of her, my people? Não está lá dizendo em Apocalipse 18, saia dela, povo meu? God's people have been trapped in Rome right from the beginning. O povo de Deus ficou ali preso na Igreja Católica Romana desde o começo. They were put there for political reasons. Foi posto ali por razões políticas. I have a statement from a historian Eu tenho aqui uma citação de um historiador which confirms what we've just said. que confirma o que acabamos de dizer. Can you read that? O império não pereceu, mas simplesmente passou por uma transformação. Isso não é meramente um comentário esperto, mas um reconhecimento do verdadeiro Estado que importa, historicamente falando. E a forma mais apropriada e frutífera de descrever o caráter dessa igreja. Ainda governa as nações e é uma criação política e está se impondo como um império mundial, porque é a continuação do Império Romano. All right, now what we want to do now is go into the other prophecies. O que queremos fazer agora é ir às outras profecias. I'll just put here on the left the different animals and that we find in Revelation 7. Eu vou colocar aqui à esquerda os diferentes animais que encontramos em Daniel 7. And they all correspond with the figure. E eles todos correspondem ali com a imagem. And then we go to Daniel 8. E ali depois vamos a Daniel 8. And Babylon drops out. E Babilônia vai cair fora. And that's because as we progress further and further into the future, the other things that have been presented in prophecy drop out.
É porque à medida que nós progredimos ao futuro, as outras coisas que falamos na profecia caem fora. In Daniel 8 we have the ram, which represents both the bear and the silver. Em Daniel 8 nós temos aqui o carneiro, é isso, né? Que representa tanto o urso de Daniel 7 e a prata de Daniel 2. The ram is a repetition of the bear and the silver. O carneiro é uma repetição do urso e da prata. And then we have the goat. Então temos o bode. It's a repetition of the leopard with 4 wings and the bronze. É uma repetição do leopardo com 4 asas e o bronze. And then we have the little horn. Então nós temos o pequeno chifre. And it is a repetition of the beast and the iron. E a repetição da besta e do ferro. And now we're going to go to Revelation 13. Aí vamos a Apocalipse 13. And there we find this beast that comes out of the sea. E ali encontramos essa besta que sai do mar. And it's a combination of all these other beasts. E é uma combinação de todas as outras bestas. It's a combination. It's made up of. It's got the paws of a bear. Tem ali as patas de urso. It's got the body of a leopard. O corpo de leopardo. And it's got the face of a lion. E o rosto a cabeça de leão. Now, this is the fulfillment of a prophecy in Daniel 7. Esse é o cumprimento de uma profecia em Daniel 7. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Ali Daniel 7, verso 12, diz assim: Quanto ao resto dos animais, seu domínio lhes foi tirado. Contudo, foi-lhes concedida prolongação de vida, por um prazo e um tempo. What this means is that the spirit of all these animals in Daniel come down through history and are placed in this animal. O que isso significa é que os espíritos desses animais, através da história, se mergem aqui, they merge, nesta besta conglomerada. Physically, these animals have gone into history. Fisicamente, os animais foram para a história. But the spirit motivated them is still alive and exists in this beast in Revelation 13. Mas o seu espírito ainda está vivo e se juntou nessa besta de Apocalipse 13, na primeira besta. And then we go to Revelation 17. E vamos então a Apocalipse 17. And we find the same beast. E nós encontramos a mesma besta. But now there's a woman riding her. Mas agora tem uma mulher cavalgando ela. These beasts are the same. Essas bestas são as mesmas. But now there is a woman. Mas agora há uma mulher. And what this means is the prophecy is adding yet more information about this beast. E o que isso significa é que a profecia agrega ainda mais informação sobre essa besta. And we will look into what that means later. E nós vamos ver o que isso significa mais tarde. So now we're going to Revelation 17. You want to turn in your Bibles to Revelation 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. And we're going to read about the beast that comes out of the water. Nós vamos ver aqui sobre a besta que sai da água. Having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Primeiro verso, Apocalipse 13, 1. E fiquei em pé sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Now, like I said, this beast is a repetition of all these other beasts. It's a combination of these beasts. Então, como eu disse, essa besta é um conglomerado de todas aquelas outras bestas. But again, there is more information added. Mas repito, aqui se agrega mais informação. There are crowns on the horns. Nós vemos coroas sobre os chifres. There are 7 heads. Tem 7 cabeças. And names of blasphemy. E nomes de blasfêmia. And we know from the fact that it has names of blasphemy, we must be dealing with a religious power. E com respeito a esse nome blasfêmia, sabemos que estamos lidando com poder religioso. But we must know it's also a political power. Mas temos que saber que também é um poder político. Because it has horns on its head. Porque tem chifres na sua cabeça. Now, it says the dragon gave him his power and his seat and great authority. Aí no verso 2 diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo,
e pés de urso e tal. Aí na parte final, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande autoridade. I don't have to ask you who the dragon is. Eu não tenho que te perguntar quem é o dragão. He's the, well, let's read it. The great dragon is Satan. Bom, vamos ler lá um capítulo para trás, Apocalipse 12, verso 9. O dragão é a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. So this is a satanic power. Portanto, esse é um poder satânico. And it says, and the dragon gave him his power. E diz, e o dragão lhe deu seu poder. So we're going to look into what is the dragon's power or Satan's power. Então vamos ver o que é o poder do dragão ou o poder de Satanás. And again, we discussed this earlier, but we need to discuss it again. E nós já vimos isso, mas temos que recapitular. We have to go back to the time when Jesus was tempted by the devil in the wilderness. Nós temos que voltar ao tempo quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. And it says, and the devil taking him up into a high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. E ali diz em Lucas 4, verso 5, e o diabo levando a uma alta montanha mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. So, and he said to Jesus, all this power will I give to you. E no verso 6 diz, todo esse poder te darei. So Satan's power is his control over the world. Portanto, seu poder é o seu controle sobre o mundo. And he says, it's given unto me, and I can give it to whomsoever I will. E diz, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. For that is delivered unto me, he says. Porque me foi entregue. Now, we need to explain how this works. How does Satan have power over the world? Agora temos que explicar como é que isso funciona, como é que Satanás tem poder sobre o mundo. Paul, this Romans 7, verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. So Paul is saying before he became a Christian that he was sold under sin. He was a slave to sin. Portanto, Paulo diz que antes de ele se tornar cristão, ele era ele era um escravo do pecado. And he said it was bringing me into captivity. E ele diz que estava me levando ao cativeiro, verso 23. Bringing me into captivity. Me levando cativo ali. There are only two kingdoms in this world that we can belong to. Somente há dois reinos nesse mundo ao qual podemos pertencer. We have to choose which one we belong to. Nós temos que escolher a qual pertencer. And if we refuse to choose, well, that is a choice. E se nós recusamos escolher, bem, isso é uma escolha. If we refuse to choose Christ's kingdom, then we automatically belong to Satan's kingdom. Se nós recusamos a atender e pertencer ao reino de Cristo, então pertencemos ao reino do diabo. Are you familiar with this computer term called the default setting? Você já ouviu falar no termo de computador que se chama, como é que é, Tiago? Default. É o padrão, né? Assim, automático. When you set up a computer, the computer gives you choices. É a configuração automática. Quando você liga um computador e instala um programa, tem algumas configurações automáticas já. You can customize it to your own personal needs. Você pode padronizar para suas necessidades especiais. But if you do not choose that, the computer will choose for you. Mas se você não escolhe isso, o computador vai escolher por você. It's called the default setting. É chamado de a configuração padrão. And that's what people are doing in their daily lives. E é isso que as pessoas estão fazendo em suas vidas diárias. If they choose not Christ, then they get the default setting. Se eles não escolhem a Cristo, então eles estão escolhendo a configuração normal, automática. Which means they automatically belong to Satan. O que significa que eles automaticamente pertencem a Satanás. Romanos 6:16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. And I like this one, but it's from the New King James Version, so you better translate it off there. E eu gosto dessa
desse verso em Gálatas 3:22, que diz: a Escritura declara que o mundo inteiro é um prisioneiro do pecado. That is why Satan has control of the world, because most people in the world give him their allegiance. É por isso que Satanás tem tanto poder nesse mundo, porque as pessoas, habitantes, dão a sua fidelidade a ele. And we have a statement concerning this from Ellen White. She says, as men depart further and further from God, E a citação de Ellen White aqui diz: ao os homens se apartarem mais e mais de Deus, Satanás lhe é permitido ter poder sobre os filhos da desobediência. Ele incita destruição entre os homens. Há calamidade em terra e mar. Propriedade e vidas são destruídas por fogo e inundações. he is able to do the destruction because he controls the world. Ele pode efetuar destruição porque ele controla o mundo. He doesn't care if he messes up his own backyard, Ele não se importa se ele destrói o seu quintal, as long as he can kill people. desde que ele possa matar pessoas. Do you remember we started off by saying that's his plan? Nós começamos falando, você se lembra que esse é o seu plano. He just wants to kill. Ele só quer matar. We have this statement from Isaiah. Nós temos a citação aqui, o texto de Isaías. God asks a question through Isaiah. Deus faz uma pergunta através de Isaías. Isaías 49. He says, shall the prey be taken from the mighty or the lawful captive delivered? Ele diz: acaso tirar-se-ia a presa ao valente ou libertados os cativos legais de um tirano? God does everything lawfully. Deus faz tudo de uma forma legal. He recognizes the fact that when we sin, we become a lawful captive of Satan. Ele reconhece o fato de que When we sin, we become a lawful captive of Satan. quando nós pecamos, nos tornamos um cativo legal de Satanás. And God respects that. E Deus respeita isso. You can see it in certain incidents. Você pode enxergar isso em certos incidentes. When Moses died, God wanted to resurrect him. Quando Moisés morreu, Deus queria ressuscitá-lo. And Satan was there disputing. E Satanás estava lá disputando. You know, Moses only committed one serious sin. Sabem, Moisés só cometeu um pecado grave. That was when he struck the rock twice instead of once. Foi quando ele bateu na rocha 2 vezes em vez de uma. And Satan is there disputing with the Lord about his right to resurrect him. E Satanás está lá disputando o direito que Deus tem ou não de ressuscitá-lo. Because Satan is saying, no, you can't do that. He's mine. Porque Satanás está lá dizendo, não podes fazer isso, ele é meu. This is what Satan does when we die. When we die and go into the grave, it's called the prison house of sin. Quando nós morremos, acontece isso que nós vamos para essa prisão do pecado, quando nós pecamos. And he's the jailer. E ele é o que nos tranca lá, o guarda. And he thought he could keep Christ in the grave. E ele achava que podia até manter a Jesus no sepulcro. We will be like Christ and we will be resurrected, because after the question is asked, shall the lawful captive go free? Então depois que faz a pergunta, será que o cativo legal será solto? The next verse says, o próximo verso diz, verse 25, mas assim diz o Senhor, certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e os teus filhos eu salvarei. Christ goes into combat with this enemy that we have. Cristo vai ao combate com esse inimigo que nós temos. And he will resurrect us, just like he resurrected Moses. E ele vai nos ressuscitar da mesma forma como ele ressuscitou a Moisés. Now, because most of the world give him allegiance, Ellen White tells us that he numbers the world as his subjects. Agora, como a maior parte do mundo lhe dá a sua fidelidade, Ellen White diz que ele os conta como seus subordinados. But the little company who are keeping the commandments of God are resisting his supremacy. Mas a pequena companhia que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. So he has to do something about the ones who want to keep the commandments. Portanto, ele tem que fazer alguma coisa contra aqueles que guardam os mandamentos.
If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. Se ele pudesse extirpá-los da terra, o seu triunfo seria completo. Now, when Jesus was debating, well, he wasn't really debating. Agora, quando Jesus estava debatendo, mas na verdade não estava debatendo de fato. When the enemy was tempting him, Quando o inimigo estava tentando, he said, I will give you this, but there is a condition. o diabo disse, eu vou lhe dar isso, mas há uma condição. If you will bow down and worship me, it will all be yours. Se te prostrares e adorares a mim, tudo será teu. So in other words, in order to have this power, Então, em outras palavras, para ter esse poder, there is a condition. há uma condição. The people who receive this power must worship Satan. As pessoas que recebem esse poder têm que adorar o diabo. Now remember, he gave this power to the beast. E lembre-se, ele deu esse poder à besta. He gave control over the world to the beast. Ele deu o controle sobre o mundo à besta. All the power. Todo o poder. Because Satan is behind this beast with his power supporting it. Porque Satanás está por trás dessa besta com seu poder apoiando. Well, that must mean that whoever this beast represents, they must be worshipping Satan. Isso quer dizer que, seja lá qual for esse poder que é, as pessoas que adoram a besta têm que estar adorando a Satanás. Otherwise, they couldn't receive the power. Porque senão não poderia estar recebendo poder. Now you tell me, is that worshipping Satan? Agora me diga, isso aqui é adoração do diabo? The prophecy goes on to say, and they worshipped the dragon. A profecia continua dizendo, e adoraram o dragão. We have to allow Scripture to be interpreted correctly. Nós precisamos permitir que a Escritura se interprete corretamente. I know it's a hard statement, Eu sei que é uma frase dura, but the top echelons of the Roman Catholic Church must be Satan worshippers. mas o escalão mais alto, top, a elite, tem que ser adoradores de Satanás. Otherwise, they wouldn't be able to have the power. De outra maneira, não poderiam ter o poder. And we have this statement from the Pope's personal exorcist. Aqui temos as confissões de exorção do Papa. The devil lives in the Vatican. O diabo mora no Vaticano. That's the Pope's personal exorcist. Esse aqui é o exorcista pessoal do Papa. Let's carry on. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Vamos continuar. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu assento e grande autoridade. Apocalipse 3 e 2. We've discussed his power. Let's look at his seat. Agora nós vamos ver o seu assento. Já falamos do poder. What is Satan's seat? O que é o assento de Satanás, o trono? I know thy works and where thou dwellest, Pérgamos, even where Satan's seat is, where Satan dwelleth. We are told this in Revelation 2:13, that Satan's seat was in a place called Pérgamos. Em Apocalipse 2, verso 13, diz: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ele disse isso à igreja de Pérgamo. And the reason why it is in Pérgamos is because when the Babylonians were kicked out of Babylon by the Medo-Persians, e o motivo disso é que quando os babilônios foram expulsos ali de Babilônia pelos medo-persas, the Babylonian priesthood moved from Babylon to Pérgamos. o sacerdócio babilônico se mudou de Babilônia para Pérgamo. We have this statement from the SDA Bible commentary. Nós temos a seguinte citação da Sra. White no comentário bíblico e Bíblia White. Mesopotamia, which is mentioned here, is Babylon. A Mesopotâmia que está mencionada aqui é Babilônia, ok? Então começa a citação seguinte: Pérgamo também era o centro das religiões misteriosas orientais, transplantada da Mesopotâmia, Babilônia, e contida em vários templos pagãos. Yeah. A sua designação como lugar onde está o trono de Satanás, portanto, é apropriada.
And this is the main temple that was in Pergamos. It's the temple of Zeus. Esse aqui é o principal templo que está em Pérgamo, o templo de Zeus. It was dismantled and taken to Berlin. Foi desmontado e levado a Berlim. And when Pergamos became part of the Roman Empire, Quando Pérgamo se tornou parte do Império Romano, the Babylonian priesthood moved from Pergamos to Rome. o sacerdócio babilônico se mudou do Pérgamo para Roma. This is a statement from a Roman Catholic cardinal. Aqui está uma citação de um cardeal católico romano. A penetração da religião da Babilônia se tornou tão geral e conhecida que Roma foi chamada de a Nova Babilônia. So this is Satan's seat today. Aqui está o trono de Satanás hoje. And it goes on to say that the dragon gave them great authority. E aqui diz que o dragão lhe deu grande autoridade também. So what authority? Que autoridade? Well, the Catholics make great claims for the Pope. Bom, os católicos têm o Papa na mais alta estima. They say the Pope's authority is unlimited. Eles dizem que a autoridade do Papa é ilimitada. And this is the fulfillment of what we find in Daniel. Isso é o cumprimento do que encontramos em Daniel. That he shall speak great words against the Most High. Que ele falará grandes palavras contra o mais alto, o Altíssimo. They make great claims. Eles fazem grandes pretensões. And it also says that they was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies in Revelation. E ali, Apocalipse 13:5 diz que também lhe foi dada uma grande boca para falar blasfêmias. The things that the Roman Catholic Church says. For example, he says he's the vicar of Christ. E outras grandes palavras. Por exemplo, ele diz que ele é o vigário de Cristo. This is blasphemy because the vicar of Christ is the Holy Spirit. Isso é blasfêmia porque o vigário de Cristo é o Espírito Santo. And they also claim the Pope is infallible. E também pretendem que eles são infalíveis. There's only one person who's infallible, and that's God. Mas só tem uma pessoa infalível e é Deus. So that's blasphemy as well. Isso é blasfêmia também. They even say that the Pope's authority is the same as God's. Eles também falam que a autoridade do Papa é a mesma que a de Deus. That what he decides on earth is the same decision that is made in heaven. De que o que ele decide na terra é a mesma coisa que ele decide no céu. And I saw one of its heads as it was wounded to death. Verso 3, Apocalipse 13. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte. We all, as Adventists, know that happened in 1798. Nós todos os adventistas sabemos que isso aconteceu em 1798. Here is a statement from a Jesuit priest. Aqui está uma frase de um sacerdote jesuíta. Berthier was the French general. Berthier entrou em Roma no dia 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República. But as we know, as Adventists, we know that the wound was healed. Mas como adventistas sabemos que a ferida foi sarada. Ellen White says, since the time that the wound was healed, that she is silently growing into power. A senhora White diz no Grande Conflito que desde então o seu poder está silenciosamente crescendo. And if we go back to Revelation 13, e se voltamos a Apocalipse 13, it says they worship the dragon which gave power unto the beast. Ali diz, eles adoraram o dragão que deu poder à besta. And they worship the beast. E adoraram a besta. Which means that they worship the Pope. O que significa que adoraram o Papa. And that's exactly what they do. E é exatamente isso que fazem. Here we have, I showed you this one before, the head of the English já mostrei para vocês. English Anglican Church bowing down and worshiping the Pope. O cabeça da igreja anglicana inglesa se ajoelhando e adorando o Papa. And it says that this power will reign for 1260 years. E aqui diz que esse poder reinaria por 1260 dias. And during this time they persecute God's people. E durante esse tempo eles perseguem o povo de Deus. And it says that all that dwell upon the earth shall worship him. E diz que todos aqueles que vivem sobre a terra o adorarão. I believe we have more to see in this area. Eu penso que nós temos mais coisa a ver sobre isso no futuro. I would not be surprised if the Pope one day declares himself to be God. Eu não me surpreenderia se um dia o Papa
se declararia Deus or Christ. ou Cristo. And that is why they will worship him. E é por isso que o adorarão. I mean, they've made such bold claims before. Quer dizer, eles fizeram pretensões tão ousadas no passado. It's only one further step. Seria simplesmente mais um degrau. And now we're going to turn to the next beast that comes out of the earth. E agora vamos à outra besta, a próxima que sai da terra, sobe da terra. Verse 11. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro, e falava como dragão. He had 2 horns like a lamb, which means he must have been Christ-like. Ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, quer dizer, ele tinha que ser semelhante a Cristo. And what point in history did the narrative about the first beast end? E em que ponto da história a narrativa da primeira besta termina? It was 1798 when it says he shall go into captivity. Foi em 1798 quando diz que a primeira besta foi ao cativeiro. So when the Pope goes into captivity in 1798, Portanto, quando o Papa vai ao cativeiro em 1798, this second beast which comes out of the earth must be rising. essa segunda besta que sai da terra tem que estar em ascensão. Here's an interesting statement from John Wesley, the head of the Methodist Church. Aqui tem uma citação interessante de John Wesley, o pastor da igreja metodista. Ele ainda não veio, mas não pode estar muito distante. Ele está para aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. John Wesley wrote that statement in 1754. John Wesley escreveu essa citação em 1754. And when John sees the beast coming up, it's in the present continuous tense. E quando João vê esta besta emergindo da terra, está no tempo presente, contínuo. Which means it's a slow ascendancy into power. Quer dizer que é um crescimento suave, devagar, ao poder, So ascensão. he's like a lamb, so that means he must be a Christ-like power. É como um cordeiro, quer dizer, deve ser um poder parecido com Cristo. And he says he's coming out of the earth. E diz que ele está emergindo da terra. Now, to understand what the earth represents, we need to go back to Revelation 12. Para entender o que significa terra, temos que voltar a Apocalipse 12. It says, "And to the woman were given 2 wings of a great eagle that she might fly." This is talking about the time when the church is persecuted and God gives her 2 wings of an eagle that she might fly. E ali diz que a mulher foi dada 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar. Into the wilderness. A voar até o deserto, verso 14. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. And then it says the earth helped the woman. E aí diz que a igreja que a terra, The earth opened up her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. e aí diz que a terra, porém, ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão lançou de sua boca. Now, obviously, this is not literal. Obviamente isso não é literal. This is talking about how the earth hid God's people. Isso fala sobre como a terra escondeu o povo de Deus. It's talking about the time when the Waldenses, for example, were living up in the mountains, Fala do tempo, por exemplo, em que os valdenses estavam morando lá nas montanhas, which made it difficult for the enemy to go up there and destroy them. que tornava difícil para o inimigo ir lá e destruí-lo. So the earth represents a place of refuge, Portanto, a terra representa um lugar de refúgio. a place of refuge for God's people. Um lugar de refúgio para o povo de Deus. And that's exactly what America was. Exatamente isso que a América foi. Ellen White says, the land that the Lord provided as an asylum for his people. Sra. White diz em Sinais dos Tempos, a terra que o Senhor providenciou como um asilo, um lugar de refúgio para o seu povo. And the Americans themselves, the ones that are not even Christians, they recognize this. This is what they put on their Statue of Liberty. E os próprios americanos, mesmo não cristãos, reconhecem isso. Isso é o que eles colocam na Estátua da Liberdade. Me dê os seus cansados, os seus pobres, as suas massas esfarrapadas, buscando se libertar e respirar fundo. Me dê as suas terras populosas. Mande esses aos sem teto,
aos chacoalhados pela tempestade, a mim. Eu erguerei minha lâmpada ao lado da porta dourada. So America became a country which has never been seen before in the history of mankind. Portanto, a América se tornou um país como jamais foi visto na história da humanidade. And that is why it's in prophecy. E é por isso que está na profecia. It's Protestantism plus republicanism. É protestantismo mais republicanismo. It's government of the people, É governo do povo, by the people, pelo povo, for the people. para o povo. It's a land without a pope or a king. É uma terra sem papa e sem rei. One American described it this way: what the world has not seen for ages, a church without a pope and a state without a king. Como diz um escritor americano, o que o mundo não viu por eras, uma igreja sem papa e um estado sem rei. Now, the fact that America was established in this manner Agora, o fato da América ter sido estabelecido dessa maneira, made it many enemies immediately. isso levantou muitos inimigos imediatamente. When they were writing the Constitution, Quando eles estavam escrevendo a Constituição, before they wrote the Constitution, não, perdão, antes disso, they met together in a place called Independence Hall in Philadelphia eles se encontraram no lugar chamado Salão da Independência, na Filadélfia, to decide what kind of government they should be. para decidir que tipo de governo seria. And as Dr. Franklin was leaving, E quando o Dr. Franklin estava indo embora, a woman shouted out, "Mr. Franklin, what sort of government have we got?" uma mulher gritou, Senhor Franklin, e aí, que tipo de governo vai ser? And he replied, "A republic, if you can keep it." Ele respondeu, uma república, se você conseguir mantê-la. You see, these men were more wise than we are today. Uma república, se você conseguir conservá-la. These men are... They are wiser than we are today. esses homens são mais sábios do que nós somos hoje. They knew immediately that because of the government that they established, it would be in danger immediately. Eles sabiam que assim que estabelecessem, logo estaria em perigo. But you know, the world loved the Constitution of America. Mas sabem, o mundo amou a Constituição da América. In 1987, they had the bicentennial. Em 1987, eles celebraram seu bicentenário. And they say here that 170 countries around the world copied the American Constitution. E disseram que 170 países copiaram a Constituição americana. Or copied at least parts of it. Ou copiaram pelo menos parte dela. And that immediately made them the enemy of these people. E, portanto, isso os tornou imediatamente inimigos desse povo aqui. Do you remember I told you the elite hate us? Vocês lembram que eu lhes disse que a elite nos odeia? Because they fear us. Porque nos teme. Because we are the majority. We are the 99% and they are the 1%. Porque nós somos a maioria, nós somos os 99% e eles o 1%. And they don't like having their heads chopped off. E eles não gostam muito de ter suas cabeças decapitadas por nós. Like what happened in the French Revolution. Como aconteceu na Revolução Francesa. And they got together in a congress at Vienna. E eles se encontraram lá no congresso em Viena. And they decided that they were going to combine their forces. E decidiram que iriam combinar as suas forças. To prevent any free government ever arising again. De prevenir que acontecesse que algum governo livre emergisse novamente. And America was a free government. E a América era um governo livre. So America was slated for destruction way back then. Portanto, a América já foi dedicada à destruição já naquela época. And these are the gentlemen who were appointed for America's destruction. E esses são os cavalheiros que estão indicados para a destruição da América. It says here, Pope Pius VII desired to devote the Jesuits, supported by his pontifical power, to the accomplishment of that end. E aqui diz, e o Papa Pio VII quis devotar os jesuítas, apoiados pelo seu poder pontifical, para a realização desse fim.
This is a French aristocrat who fought with the American revolutionaries. Esse é um aristocrata francês que lutou contra os revolucionários americanos. He said, if the Americans lose their freedoms, it will be done at the hands of the Roman clergy. Ele diz que se os americanos alguma vez perderem as suas liberdades, vai ser por causa do clero romano. And he himself was a Roman Catholic. Ele mesmo era romano católico. Here is a statement from a New York newspaper. Aqui está uma citação de um jornal de Nova York. And they are stating the obvious fact that the Americans are naturally, diametrically in opposition to the Roman Catholic Church and vice versa. Can you read E that? ele está falando que está em realmente oposição diametral a Roma, Estados Unidos e Roma. Então eu vou ler aqui. Nossa forma de governo é uma baseada inteiramente na vontade do povo. O Estado é livre de todo controle das igrejas. Todos esses princípios foram formalmente condenados por Roma. Now, because of the known fact that America was in danger, Agora, de fato, como a América estava em perigo, the Americans passed what they called the Monroe Doctrine. a América aprovou a chamada doutrina de Monroe. And it's named after the president who was Monroe in 1826. Doutrina Monroe em 1826. And the Monroe Doctrine said, you stay over there and we will stay over here. E ela prega, você fique ali e eu aqui. You stay in Europe and we will stay over here. Você fica na Europa e nós permaneceremos aqui. And if you decide to come over here, we will fight you. E se vocês decidirem vir aqui, nós vamos lutar contra vocês. So, that was a declaration of war, basically. Isso basicamente foi uma declaração de guerra. There will be war if you dare to come over here. Haverá guerra se você ousar vir aqui. So now we need to move to the American Civil War. Agora temos que ir à Guerra Civil Americana. That was an attempt to divide the southern states from the northern states and create two separate nations. Foi uma tentativa de dividir os estados do sul dos estados do norte e criar duas nações separadas. This was not just Americans against Americans. Isso não era somente americanos contra americanos. This was Europeans, the elite, supporting the southerners against the northerners. Isso era a elite europeia apoiando os do sul. This was an attempt to destroy America, setting up two separate nations, Era uma tentativa de destruir a América, criando duas nações separadas. and make them be enemies forever. E torná-los inimigos para sempre. And to understand this, we need to go to a man by the name of Charles Chiniquet. E para entender isso, temos que há um homem chamado Charles Chiniquet. He was a Catholic priest. Ele era um sacerdote católico. He wrote a book called 50 Years in the Church of Rome, Ele escreveu um livro chamado 50 anos na Igreja de Roma, because he eventually left the church. porque ele eventualmente saiu da igreja. And I would like to tell you how he escaped. Eu quero dizer para vocês como é que ele escapuliu. He was doing things which upset the Jesuits. Ele estava fazendo coisas que estavam irritando os jesuítas. And the Jesuits created false accusations against him. Os jesuítas criaram, portanto, falsas acusações contra ele. And they took him to court, and hopefully they wanted to see him imprisoned. O processaram e queriam que ele fosse preso. So Charles Chiniquet needed a good lawyer. Portanto, esse Charles precisava de um bom advogado. And so he decided to employ a lawyer by the name of Lincoln. Portanto, ele decidiu empregar um advogado chamado Lincoln. And Lincoln was a lawyer at this time, E Lincoln era um advogado nessa época, before he became president of the United States. antes dele se tornar presidente dos Estados Unidos. And because of Lincoln's efforts, E por causa dos esforços de Lincoln, he managed to prove that the Jesuits had falsified all these accusations. ele conseguiu provar que os jesuítas falsificaram todas essas acusações. And Charles Chiniquet was set free. E Charles Chiniquet foi liberto.
And Charles Chiniquy and Lincoln became good friends. Charles e Lincoln se tornaram bons amigos. And Charles Chiniquy used to come and visit Lincoln when he was the president. E Charles Chiniquy costumava ir visitar a Lincoln enquanto era presidente. And they had many conversations, Tinha muitas conversas which he recorded in his book. que ele anotou no seu livro. But this is one statement which I think we should read from Charles Chiniquy. Mas esta é uma citação que precisamos ler dele, de Chiniquy. Pelo motivo dos protestantes modernos não somente terem esquecido o que Roma era, mas o que é e o que ela vai e o que ela será para sempre, o inimigo mais irreconciliável e poderoso do Evangelho de Cristo, mas eles consideram a ela como que um ramo, uma parte da igreja cuja pedra de esquina é Cristo. So he's saying that the Protestants of his time Portanto, ele diz que os protestantes de seu tempo were already forgetting what the Roman Catholic Church really was. já estavam esquecendo do que a Igreja Católica Romana realmente era. But Lincoln knew who was behind this war. He said, we owe it to popery. Mas Lincoln sabia quem estava por trás dessa guerra. E ele diz, nós a devemos ao papismo. It is more against the Pope of Rome, his Jesuits and their slaves, he says. É muito mais contra o Papa de Roma, os seus jesuítas e os seus escravos. He says that the people who ruled in the south were under the influence of the Jesuits. Ele escreveu e disse que os do sul, os escravos lá, estavam sob a influência dos jesuítas. He said even the Protestant ministers are under the influence of the Jesuits without suspecting it. Ele diz que mesmo os ministros protestantes estão sob a influência dos jesuítas sem suspeitarem disso. These are Abraham Lincoln's words recorded in Charles Chiniquy's book. Isso aqui são palavras de Lincoln registradas no livro de Chiniquy. He didn't speak about it because he feared that there would be a religious war. Ele não expressou essas palavras, não falou, porque temia haver uma guerra religiosa. He was afraid the Protestants in America would attack and destroy and murder the Catholics. Ele temia que os protestantes nos Estados Unidos fossem lá e matassem os católicos. He also had information from a man called Morse. He's the one who created Morse code. Ele também tinha informações de um homem chamado Morse, foi o que criou o código Morse. Morse spent a long time in Rome. Morse passou bom tempo em Roma. And he wrote this book called A Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. E escreveu esse livro, uma conspiração estrangeira contra as liberdades dos Estados Unidos. And this is Lincoln's words because he had conversations with Morse. Aqui estão as palavras de Lincoln porque ele tinha conversas com Morse. He said, I would have laughed at this conspiracy against the United States if it wasn't for Professor Morse, who has opened my eyes. Eu teria dado risada ao homem que disse isso quando me tornei presidente primeiro, mas o professor Morse abriu meus olhos para o assunto. And he says he's afraid to talk about it because our people would not be ready to learn and believe these Ele things. diz que tem medo de falar sobre isso porque o nosso povo não está pronto para aprender essas coisas e crer nessas coisas. And that's very similar today, isn't it? E é muito parecido hoje, não é? If you try and talk about these things to people today, they just won't believe it. Se você falar essas coisas para as pessoas hoje, não vão acreditar. They think it's just too amazing. É fantástico demais. It's like that statement from Hoover, who said, when people are confronted with such an evil conspiracy, they can't believe it exists. É assustador demais. É como disse aquele Hoover, quando as pessoas são confrontadas com uma coisa grande demais, eles simplesmente não creem. This is a statement from Avro Manhattan, who was also he's known as what they call a Vatican watcher. Aqui uma citação de Avro Manhattan que está no chamado Watcher. Yeah, he observes and records what happens in the Vatican. Ele tem uma função como se fosse um observador e ele anota e registra
as coisas que acontecem. He's written many books about the Catholic Church. Ele escreveu muitas coisas sobre a Igreja Católica. He said that when the Confederates decided to separate from the North, Ele diz que quando os confederados do Sul se decidiram separar-se do Norte, the Pope sent the leaders of the South an encouraging letter. o Papa mandou uma carta aos líderes do Sul de encorajamento. And when it became known that the Pope supported the South, E quando se tornou conhecido que o Papa apoiava os do Sul, 104,000 loyal Roman Catholics from the Northern Army switched sides and fought for the South. 104.000 soldados leais católicos do Norte, do Exército do Norte, mudou de lado e lutou pelo Sul. This is an incident which is recorded in Charles Chiniquet's book. Isso aqui é um incidente anotado no livro de Charles Chiniquet. The war could have been over very quickly A guerra poderia ter passado muito rápido, because the Northern Army had the Southern Army trapped. porque o Exército do Norte tinha o Exército do Sul numa armadilha. But Charles Chiniquet tells us that a Jesuit went to visit the general of the Northern Army. Mas Charles Chiniquet nos diz que Charles Chiniquet tells us that a Jesuit went to visit the Northern Army general. Diz que um jesuíta do Sul foi visitar um general do Norte. And the Northern Army general was a man by the name of Meade. E esse general do Norte, General Meade, And he was a Roman Catholic. ele era um católico romano And he let the Southern Army escape. e ele deixou o Exército do Sul escapar. Now, what were the Europeans doing when the war started? O que os europeus estavam fazendo quando a guerra começou? A convention between Great Britain, France and Spain for joint intervention in Mexico was signed in London in October 30, 1861. Foi assinada um acordo entre a Grã-Bretanha, França e Espanha, assinando ali uma intervenção no México. So why Nessa data. were they going to invade Mexico? Por que queriam invadir o México? You'll see the man on the left of the picture here, Maximilian of Austria, Emperor of Mexico. Você vê a imagem aqui, é Maximiliano da Áustria, imperador do México. Somehow this part of the elite in Europe became the Emperor of Mexico. De alguma forma, essa parte da elite da Europa se tornou o imperador do México. It's because France invaded and installed him as Emperor of Mexico. Porque a França invadiu e o instalou lá no México. And why did they do that? Por quê? It's because they were going to use Mexico, they were going to put the French army in Mexico and invade America. É porque queriam colocar o exército francês lá no México para invadir a América. They were going to support the Confederates against the North. Iriam apoiar os confederados contra o norte. At the same time, the British, who were already in Canada, were going to invade from Canada. E enquanto isso, os britânicos que já estavam no Canadá iriam fazer invasão do Canadá. Lincoln knew that this was happening. Lincoln sabia que isso estava acontecendo. And he only had one last card to play. Ele só tinha mais a última carta no bolso. He had to find a way to stop this. Ele tinha que ter um jeito de parar isso. And what he did was he freed the slaves. E o que ele fez foi ele libertou os escravos. It was never Lincoln's intention to free the slaves during the Civil War. Nunca foi a intenção de Lincoln libertar os escravos durante a guerra. He wanted to do it after the war was over. Ele queria fazê-lo depois que a guerra terminasse. He thought if he freed the slaves during the war, it would make the Confederates even madder. Ele achou que se soltasse durante a guerra, tornaria os confederados ainda mais bravos. But he freed the slaves because the French were threatening to invade from the south and the British from the north. Mas ele soltou os escravos porque os franceses estavam invadindo o sul e os britânicos do norte. This is a woman reading the Declaration of Freedom.
Aqui temos uma escrava mulher lendo a Declaração de Liberdade. And this is what it says in the Encyclopedia Britannica about what happened. Aqui a Enciclopédia Britânica descreve o que Can you aconteceu. just read the yellow? A conversão, a mudança da batalha a uma cruzada contra a escravatura tornou a intervenção impossível. And it's because the British public were totally against slavery. Slavery was just recently abolished in the British Empire. Os britânicos eram muito contra a escravidão. Eles tinham libertado os escravos lá há pouco tempo atrás. And the same thing happened in France. A mesma coisa aconteceu na França. Anti-slavery was a huge issue in those days. A anti-escravatura era um assunto muito grande na época. And when Lincoln freed the slaves, E quando Lincoln soltou os escravos, it was impossible for them to make war against him. e quando Lincoln libertou os escravos, se tornou impossível haver guerra contra Because eles. the public would have been totally against it. It was a masterstroke from Lincoln. Porque o público seria totalmente contra isso. Foi um golpe certeiro, de mestre. But he was still in danger. Mas ele ainda estava em jogo. The Confederate States had ordered some special high-tech ships to be built in Britain. Os confederados do Sul encomendaram alguns barcos de alta tecnologia para que fossem feitos na Grã-Bretanha. You see, what the Northerners did was they sealed off the coast from in the south. Sabe, o que os do norte fizeram foi barrar a costa do sul, So that the Southerners couldn't receive supplies from Europe. para que os do sul não pudessem receber provisões da Europa. So the Southerners asked Britain to build these ships for them, Portanto, os do sul pediram que a Grã-Bretanha fizesse esses barcos, so that they could break the blockade that the Northerners had put in place. para que pudessem quebrar essa barragem. And so, what Lincoln did was Agora, o que Lincoln fez he foi, appealed to the Tsar of Russia. ele apelou ao czar da Rússia. And the Tsar of Russia sent his navy to the west coast of America. E esse czar da Rússia mandou o seu the Navy, right? Yes. A sua marinha para a costa ocidental And to Da América. and to the east coast of e America. também a costa oriental, do leste da América. And now the British were faced with the fact that if they wanted to send these ships to the south, Agora, os britânicos estavam confrontados com o fato de que se mandassem os barcos para o sul dos Estados Unidos, they would be at war with Russia. estariam em guerra contra a Rússia. And they didn't want to. E não queriam. It's an ironic fact that the Russians saved America. É um fato irônico que os russos salvaram os Estados Unidos. But as you know, Mas como você sabe, Lincoln was finally assassinated. Lincoln finalmente foi assassinado. This is a statement from Chinique's book. Can you read that Essa there? aqui é uma citação do livro de Chiniquy. Eu compareço sem temor hoje perante o povo americano para dizer e provar que o presidente Abraham Lincoln foi assassinado pelos sacerdotes e jesuítas de Roma. Lincoln knew that the Jesuits were plotting to assassinate him. Lincoln sabia que os jesuítas estavam tendo um complô para assassiná-lo. He says, "So many plots have already been made against my life Ele diz, tantos complôs já foram feitos contra a minha vida, that it is a miracle that they have all failed." que é um milagre que eles todos falharam. They, as you know, they did assassinate him. Bom, então como mencionei, o assassinaram. This is a picture of the assassins Aqui está uma imagem dos assassinos being hanged. sendo enforcados. This is a picture of the assassins. It wasn't just one. This is the main assassin. His name was John Wilkes Booth. O principal assassino à direita, em círculo, e aí também tem outros, não foi somente um. These other people were his supporters. Eram seus apoiadores. They were all Catholics. Eram todos católicos. When they were hung, they all asked for Protestant ministers to come and say the last words to them. Quando eles foram enforcados, eles pediram que viessem
ministros protestantes para dizer as últimas palavras. because they didn't want the fact that they were all Roman Catholics to be made public. Porque eles não queriam que o fato de que eles eram católicos se tornasse público. Now this man right in the corner here, Esse homem na extrema esquerda embaixo, this one here, his name is John Surratt. o nome dele é John Surratt. He is the only one who escaped the hangman's noose. Ele foi o único que escapou ali do enforcamento. With the help of Catholic priests, he escaped to Canada. Com a ajuda de sacerdotes católicos, ele escapou para o Canadá. And then he went to the Vatican and he became a soldier in the Pope's personal army. Ele foi para o Vaticano finalmente e se tornou um soldado no exército pessoal do Papa. Charles Chiniquy laments the fact that he went to Washington and he couldn't find anybody to listen to him about the Catholic involvement in the assassination. Charles Chiniquy aqui lamenta o fato de que ele ter ido a Washington e ninguém ter acreditado nele. He said, I could not find a single statesman who would dare to face the nefarious influence and fight it down. He's talking about the Catholic influence in America. Falando sobre a influência católica na América, diz: eu não encontrei um único governante que ousasse enfrentar a influência nefasta, essa influência nefasta e combatê-la. But one thing they did was they broke off relations. The American government broke off all diplomatic relations with the Vatican. Mas o que aconteceu foi que a América cortou todas as relações diplomáticas com o Vaticano. The prophecy goes on to say, A profecia continua dizendo he had two horns like a lamb and he spake as a dragon. que esta besta tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. So the question we have to ask ourselves, E a pergunta que temos que fazer: is America speaking like a dragon? será que os Estados Unidos está falando como dragão? Have you felt the dragon's breath here in Brazil? Você já sentiu o bafo desse dragão aqui no Brasil? You know, if I was to ask that question in America itself, with a bunch of Adventists like you are, Bom, se eu estivesse falando aqui, lá nos Estados Unidos, para uns adventistas they all deny that America is speaking like a dragon today. convencionais, eles todos iriam negar de que a América está falando como dragão hoje. I make a habit of asking all Seventh-day Adventists that come from America this question. Eu tenho o hábito de perguntar a cada americano adventista essa pergunta: Do you believe America is speaking like a dragon? você crê que a América está falando como dragão? I say, no. Não. It won't speak like a dragon until the Sunday law is Não, passed. não vai falar como dragão até que chegue a época da lei dominical. So, this afternoon, Portanto, nessa noite, we're going to look into, nós vamos dar uma olhada is America speaking like a dragon? como os Estados Unidos está falando como dragão. And other things. E outras coisas também. So, God bless you all. Assim que Deus abençoe a vocês todos. I'm sorry it took so long. Eu lamento pela demora. And come back and suffer some more. E volte e sofra um pouco mais. Amém. Loving Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you so much that you are a great God who organizes this world on our behalf. nós te agradecemos tanto que Tu és um Deus de amor e organizas isso para nós. The enemy is always trying to create ways of destroying your people, O inimigo sempre está buscando meios para destruir o Teu povo, but you are always one step ahead. mas Tu sempre estás um passo adiante. We thank you, Heavenly Father, that you allowed your people to escape to America, Muito obrigado, Senhor, que permitiste que o Teu povo escapasse e fugisse para a América. and we know that you will allow us to escape in the last days as well. E nós sabemos que Tu permitirás também que o Teu povo se refugie, se esconda, escape nesses últimos tempos. In the meantime, we pray that you will help us all to remain strong No interim, pedimos que Tu nos ajudes a permanecer firmes and keep looking forward to that great day. e que continuemos olhando para frente até que chegue esse dia. We ask this in Jesus' holy name. Amen. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.